boa tarde a todos e, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a participação neste webinar. Este é um primeiro webinar em português do projeto BIMER, que será um webinar sobre adesão aos planos terapêuticos. O projeto BIMER é um projeto do programa IMI, do Innovative Medicines Initiative, e que este projeto BIMER é um projeto que foi financiado em 2021 e que é coordenado pela Universidade do Porto. Em termos de contribuição, este projeto tem um orçamento global de 11.700.000 euros, ou cerca de 11.700.000 euros, sendo que a contribuição da Comissão Europeia foi de aproximadamente 6 milhões de euros. Este é um projeto que é uma parceria público-privada, com 20 parceiros públicos e 8 parceiros privados, sendo que, e como podem ver aqui, a Universidade do Porto lidera esta parceria na parte pública e da parte privada. Esta parceria é liderada pela Pfizer. Como podem ver aqui neste mapa, temos parceiros de um grande número de países a nível europeu e que, de alguma forma, se juntaram para tentar resolver a questão, ou pelo menos tentar fazer uma abordagem da questão que é a adesão à terapêutica e, sobretudo, naquilo que são os fatores relacionados com o comportamento. Qual é que é o principal objetivo deste projeto? É aumentar, no fundo, os outcomes de saúde dos doentes, aumentar a experiência, ou a boa experiência do doente a diferentes níveis, reduzir os custos com os cuidados e fazer com que os produtos desenvolvidos pela indústria, nomeadamente, sejam mais efetivos, uma vez que se a indústria desenvolver produtos ou serviços e ninguém ou melhor, não forem tomados devidamente, obviamente que eles não são tão efetivos. E, nesse sentido, é essa questão que nós queremos, de alguma forma, dar resposta. No fundo, o que nós queremos desenvolver neste projeto é um modelo prático que de alguma forma, ajude os doentes no seu comportamento, que nos ajude a entender as necessidades do doente e, de alguma forma, lhe darmos ou lhe disponibilizarmos aos doentes o melhor suporte possível. Em termos de adesão e da definição de adesão do projeto BIMER, e a principal questão aqui é, sobretudo, que estamos a falar não de adesão apenas à medicação, estamos a falar de adesão quer à medicação, quer aos planos terapêuticos como um todo, quer, nomeadamente, adesão à tecnologia. Assim, pretende-se que, de alguma forma, o doente tome a medicação de forma correta e como foi prescrita e que siga as recomendações mais globais que foram dadas pelo profissional de saúde. E, nesse sentido, nós organizamos este primeiro webinar, que de alguma forma queremos ver discutida algumas destas questões relacionadas com a adesão aos planos terapêuticos, e para isso convidamos aqui três pessoas para nos falar connosco sobre estas questões da adesão aos planos terapêuticos. Para já, e são os três convidados, é o professor João Fonseca. O professor João Fonseca é médico, é investigador
no Sintesis, no grupo dedicado a tecnologias e inovação centradas no doente. É o diretor do Departamento de Medicina Comunitária, Informação e Decisão em Saúde, da Faculdade de Medicina, e é professor associado à Faculdade de Medicina com Agregação. É também fundador da spin-off da Universidade do Porto, a Medida. Depois iremos ter connosco o Dr. Luís Nogueira da Silva, que é médico da medicina interna no Hospital São João, se não estiver correto, Luís, diz-me. É médico de medicina interna no Hospital São João, é também investigador no Sintesis e também no mesmo grupo do professor João Fonseca, no grupo dedicado a tecnologias de inovação centradas no doente. E também tem estado envolvido nestas questões da adesão, uma vez que, penso que foi o ano passado, há 10 anos, ganhou um projeto do IT Health sobre adesão nos doentes com hipertensão. E, finalmente, iremos ter a Ruth Sampaio, que é uma investigadora integrada também de Sintesis, no grupo de Sintesis dedicado a desafios e estratégias em investigação em saúde. É psicóloga e tem tido muito trabalho, também professora investigadora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e tem tido tem desenvolvido muito trabalho nesta área da adesão aos planos terapêuticos. E, desde já, dava já a palavra ao professor João Fonseca, que nos vai falar sobre a importância da adesão aos planos terapêuticos na prática clínica. João, é a tua vez, acho que podes. Ok, muito bem. Obrigado. Eu não sei se já estão a ver a minha tela. Obrigado, é com muito gosto que estou aqui, é com muito gosto também que faço parte do projeto BIMER. E porquê? Porque é com muito gosto? Porque, de facto, para mim, a adesão à terapêutica está no topo dos problemas de saúde, nomeadamente na obtenção de melhores resultados em saúde nas doenças crónicas. É, de facto, um tema crucial, e a perspectiva que eu vou dar aqui não é tanto não vou dar muitos números sobre as consequências da não adesão, porque isso é enfadonho e deveria ser óbvio para quem está aqui a assistir a este webinar, mas vou dar uma perspectiva, tendo também um componente clínico na minha vida profissional, vou dar uma perspectiva de porque é que eu acho que a adesão é importante na prática clínica, o que é que eu acho que se pode fazer na prática clínica e qual é, digamos assim, o principal modo de pensar que eu tenho quando abordo a questão da adesão aos planos terapêuticos na prática clínica. E dessa maneira, a primeira coisa que eu costumo falar sobre a adesão é a questão do elefante na sala. E aqui tenho duas maneiras de olhar para o elefante na sala. Por um lado, é muito claro para mim que, apesar de projetos como o BIMER, que são projetos muito recentes, não era possível ver um projeto como o BIMER há 5 ou 10 anos atrás, porque não era dada qualquer tipo de relevância efetiva, claro que a gente sabia que era muito importante, mas não era percebido que era necessário investigar sobre a adesão e criar soluções para melhorar a adesão à terapêutica, e ainda hoje, obviamente, nós temos muitas vezes a maioria das discussões sobre resultados clínicos numa patologia crónica ou sobre a organização de um serviço de saúde, etc., está ali no meio da sala o grande elefante da adesão, o grande contribuinte para os maus resultados ou para os insuficientes resultados, e não é falado. E, por outro lado, isso também acontece no nosso dia-a-dia clínico, porque muitas vezes nós estamos com o doente e há ali
uma espécie de esconder do problema, uma não abordagem explícita de uma situação que na verdade deve ser considerada como inteiramente normal, porque ninguém é 100%, ninguém tem 100% de adesão nunca, seria preciso ter de facto uma personalidade muito obsessiva e por outro lado essa personalidade, provavelmente a doutora Ruth diria que também não iria por outros motivos ter essa adesão a 100%, e portanto nós temos de ter esta naturalidade e deixar que quer, digamos, nas discussões sobre a patologia, na investigação, no ensino, quer na prática clínica, seja ou esquecido ou não explicitamente abordado. E por outro lado, pior do que isso é que a não adesão à terapêutica não é só elefante na sala, é também outro elefante, é o elefante que destrói toda a relação médico-doente, destrói no sentido não formal, não é um conflito, nem nada disso, mas de facto é impossível nós termos uma abertura e uma conversa de verdade sem abordar a questão da adesão à terapêutica adequadamente. E claro, é, como eu disse, aquilo que mais destrói os resultados clínicos hoje em dia nas doenças crónicas. Isto porquê? Porque nós temos tido durante, claro que agora com a guerra na Ucrânia não é muito agradável mostrar este tipo de slides, mas a ideia deste slide é que a maioria dos profissionais de saúde, a maioria dos clínicos, a maioria dos médicos, sonha ser o Top Gun, ou sonha ser o piloto de caça que, na sua alta tecnologia e com grande velocidade, com o máximo de velocidade possível e o mais longe possível do doente, atira o seu míssil teleguiado e vai resolver o problema. Isso não existe. Muito menos nas doenças crónicas, e este tipo de pensamento leva de facto a maus resultados e a que nós não consigamos evoluir para além daquilo que é toda a melhoria da qualidade de vida que tem sido obtida a custo de muita evolução, de muita tecnologia, sem dúvida, muitos novos medicamentos, mas como eu digo sempre, é muito mais importante investigar neste tipo de situações, nomeadamente na melhoria da adesão à terapêutica, do que desenvolver novos fármacos. Os resultados obtidos a curto e médio prazo seriam, obviamente, muito superiores. Isto porquê? Porque nós temos esta visão clássica do médico observar o doente, tomar uma decisão diagnóstica e fazer uma ação terapêutica ao doente. O doente está aqui ao lado e está aqui um sítio em que é aplicada uma terapêutica pelo médico. Mas, na verdade, nas doenças crónicas há uma outra centralidade e há principalmente uma série de decisões. É claro que na doença aguda também há, nomeadamente quando e onde é que se dirige, e essas decisões sobre o estado de saúde do doente acontecem em qualquer situação clínica. Mas realmente este ciclo de informação, de observação, decisão e ação, no caso do doente, tem que ver com a adesão à terapêutica e isso, claro que pode e deve ser reforçado com em tudo que as novas tecnologias, nomeadamente as aplicações móveis ou até redes sociais, são de mal, apesar dos problemas que têm criado, mas realmente podem e devem ser usadas para uma melhoria da relação entre o médico e o doente e, portanto, uma capacitação e uma decisão partilhada. E por isso mesmo nós podemos pensar, embora dados já bastante antigos, de que deveria haver uma prioridade das mudanças do sistema de saúde relativa à adesão à terapêutica, porque nós sabemos a quantidade, e isto são claramente subestimações, quantidade de custos de hospitalizações, de complicações e de mortes que podiam ser evitadas se de facto fosse abordado este problema. Na doença que eu mais me dedico, que é a asma, tal como na maioria das doenças crónicas, este número de 50% é um número de não adesão, é um número muito frequente em diferentes patologias e obviamente que isto leva a consequências como mau controle, má qualidade de vida, agudizações e até o risco de morte, quando obviamente na asma nenhuma morte devia ocorrer, embora continuem a ocorrer umas dezenas por ano em Portugal. E vou-vos dar, infelizmente, aqui este exemplo que é conhecido, era uma camionista
que de facto morreu por uma utilização de asma enquanto estava grávida, e o caso foi conhecido e emocionou mais ou menos em 2020, porque depois o bebê nasceu e nasceu bem, mas já com a mãe morta. E aqui, para além de, digamos assim, de ser um evento obviamente muito raro, mas também impactante, o motivo que eu trago aqui é porque nos ajuda a perceber a questão da não adesão, não só como subutilização terapêutica, mas também como sobreutilização terapêutica. E aqui o que aconteceu foi que houve a mistura destas duas situações, ou seja, uma inadequação completa de tratamento com uma utilização muito exagerada da medicação de alívio rápido, e a não utilização da medicação preventiva, da medicação anti-inflamatória, que é basicamente estes dois tipos de, para quem está mais fora da asma, existe medicação de alívio rápido, nomeadamente estes dois beta-agonistas principalmente, e depois a questão da medicação preventiva. E desta disrupção e desta utilização que nós, obviamente, temos como missão evitar, ou seja, que a pessoa faça a medicação de alívio rápido apenas quando está mal, por dois motivos. Primeiro, que a medicação de alívio rápido realmente só disfarça a situação, e segundo, porque o que nós pretendemos é que, obviamente, a pessoa nem sequer tenha sintomas, nem sequer tenha interferência no seu dia-a-dia. E, portanto, quando nós vamos ver os problemas de adesão, por exemplo, nesta revisão sistemática, que não é muito antiga, vemos que de forma mais consistente existem, eu não vou à parte teórica, digamos assim, dos diferentes componentes que são fatores determinantes da não adesão, que estão aqui tipificados nestas 5 linhas, mas o mais importante aqui, como se vê, é que de facto é a forma como o doente entende e acredita da necessidade da medicação, da utilização dos inaladores. E este é um aspecto que eu deixo já como muito importante nesta minha conversa, porque esta revisão sistemática, do ponto de vista de resultados consistentes, foi o principal fator que notou. E também, como é normal nestas coisas de prática clínica, apresento aqui um pequeno caso clínico, que vocês podem ir ler enquanto eu falo, e que de facto esta senhora, uma gestora de um grupo de distribuição muito conhecido e tudo mais, esteve baseado na história verídica, como se costuma dizer, e de facto a senhora dizia à colega que realmente já tinha tudo, tinha lá tudo, e sabia tudo, e tinha as consultas com os mais importantes médicos, etc., e fazia um comprimido que não serve assim para muito, ajuda os inaladores, mas sozinho não ajuda muito, um medicamento de alívio, o Bricamil, um antihistamínico também de alívio, as soluções de lavagem, etc. E depois lá se ia lembrando das medicações preventivas com alguma dificuldade, mas o que importava mesmo era o nebulizador e, portanto, mais uma vez, a terapêutica de alívio que fazia os 5 períodos por ano, cerca de 5 semanas por ano, mais uma série de utilização entre estes episódios de sintomas, de Bricamil, etc. Mas de facto, a lógica era que nem pensar os químicos são maus, não é? Que é uma grande maioria da população em geral, e em português, isto dos medicamentos é uma coisa terrível. Todos os outros não têm mal, mas os medicamentos com cortisona, ou o que for, é que são, ou seja, aqueles que realmente importam, se a pessoa não souber, lá está, não os utiliza. E mais importante do que isso é que, para o seu histórico, portanto, a senhora tinha asma desde criança, e na ideia dela, apesar de dizer que sabia tudo sobre alergias, toda esta situação de péssimo controle era considerado que nos últimos meses até andava muito bem. Ou seja, um dos problemas principais é a questão das red flags, que são claras, é a questão das crianças e da negação, embora existam também outros. E, portanto, é evidente que isto não é um problema de culpar a senhora, nem os colegas anteriores, nem coisa nenhuma, é um problema que nós temos que criar, quer do ponto de vista da nossa prática clínica, quer do ponto de vista dos sistemas de saúde, apoio e educação aos doentes que sejam capazes de alterar isso. E, de facto, o médico tem que ser não um piloto de caça, tem que ser, obviamente, um combatente do chão, digamos assim, mas tem que ser um negociador e um treinador, tem que ajudar o doente, nomeadamente a perceber a sua doença, e, voltando à revisão sistemática, voltando à mensagem principal,
o mais importante é que o doente entenda, não é só saber, é que entenda e assimile para que serve cada medicação e como é que se faz. No caso da asma é muito importante a técnica inalatória, mas para que serve a cada medicação e quando usar a medicação e porquê e para quê. E claro, fazer um contrato terapêutico, uma situação de muitas vezes escolher os aspectos práticos mais relevantes para o dia-a-dia, ainda espero que possa falar nisso, e também, obviamente, manter a monitorização e a reavaliação regular. Porquê é que eu mostro aqui este iceberg? O iceberg em asma, há várias formas de utilização do iceberg em asma. Aqui eu mostro este iceberg porque esta é a imagem que eu mais frequentemente utilizo nas consultas, ou a comparação, ou a explicação que eu mais frequentemente utilizo nas consultas. E o que é que isto significa? Significa que na asma, na doença alérgica, na verdade na maioria das doenças, embora não todas, aquilo que está debaixo d'água é muito maior do que o que está fora d'água. E, portanto, nós temos que, o que eu pretendo com isso é que ajudar os doentes a perceberem que tratar a doença só para que aquilo esteja ao nível do mar e, portanto, umas vezes está bem, outras vezes está mal, não é adequado e há que, digamos assim, lidar com toda a inflamação, com todos os processos fisiológicos que estão debaixo d'água. E, de facto, nós temos que olhar para a consulta, por um lado, como uma oportunidade, obviamente, e como um desafio, e temos que entrar, de facto, neste modo de jogo, no sentido de ser uma situação que estamos concentrados na utilização o melhor possível desse tempo, e o que está lá fora não interessa, até porque o que está lá fora atualmente no sistema de saúde português é péssimo. E portanto, João, se puder desligar o microfone, agradeço. Ambulatório compulsivo. João Cardoso, por favor, desligue. Ou então peço ao Elísio que isso. Obrigado. Mas estava a dizer que este entrar em modo de jogo é realmente importante e o ganhar este jogo é, de facto, não só que o doente beneficie da interação que teve connosco e, portanto, que o nosso tempo também não seja desperdiçado e que o doente sinta o mesmo, mas, obviamente, e se quisermos, podemos discutir à frente o que é que eu realmente considero da definição do que deveria ser no futuro a definição da adesão à terapêutica, é exatamente observar a melhoria dos resultados na consulta seguinte ou na interação seguinte. Portanto, este deve ser a nossa maneira de estar perante um doente, nem sempre é fácil, mas se não o fizermos, de facto, os resultados vão ser piores e estamos ali a perder o nosso tempo e fazer perder o tempo ao nosso doente. E, portanto, outra forma é tentar identificar os doentes com uma adesão, com perguntas empáticas, perguntas de alguma forma abertas, aquilo que eu dizia no início, fazendo entender que é natural e normal haver falhas da medicação, temos é que as saber quantificar e temos é que as saber reduzir. E a propósito da primeira pergunta de ser melhor de manhã ou à noite, eu só vos dar também assim, uma coisa muito prática e muito pessoal, de que todos nós sabemos a importância da farmacocinética e da terapêutica enquanto ciência, mas quando nós estamos a dizer, por exemplo, a um pai ou uma mãe que de facto aquela medicação deve ser tomada pelo menos uma hora depois da refeição, ou que não deve ser tomado com um sumo de não sei o quê, porque nós sabemos que vai reduzir a biodisponibilidade em 10, 15 ou mais por cento, aquilo que estamos a fazer é garantir que vamos ter muito mais vezes uma biodisponibilidade de 0%, porque a medicação não vai ser tomada. Portanto, por favor, tenhamos uma noção daquilo que é realmente mais importante, que é que o medicamento seja feito sempre que for adequado e sempre que for conforme foi combinado na consulta. E, portanto, temos aqui algum equilíbrio entre, de facto, as contingências. Todos sabemos que há aspectos fundamentais de ciclo circadiano, etc., mas também há aspectos fundamentais do dia-a-dia do doente. E, portanto, queria-vos dizer também que obviamente, que uma das formas fáceis de começar uma conversa com o doente sobre a adesão é exatamente perguntar se a última dose foi tomada, porque é muito fácil dizer, por acaso esta não foi tomada. Ai, não, então, e antes quanto é que tinha sido, ou como é que é por semana, etc.
E, obviamente, muito importante também perguntar sobre as crenças, sobre os medicamentos, sobre as preocupações, informar dos efeitos laterais adversos mais frequentes. É muito útil dizer, olha, isto pode acontecer, porque isso permite duas coisas. Uma, que o doente saiba que nós temos atenção também a esses aspectos dos efeitos laterais, sabemos os problemas que a medicação não estamos a ignorar, digamos assim, e por outro lado, porque de facto também indicamos quais são as coisas mais frequentes e que podem ou não ser importantes, consoante a terapêutica que estamos a prescrever. E claro, cada vez mais, e pelo aquilo que eu vou mostrar no slide a seguir, temos que ter, adicionalmente à entrevista clínica, temos que ter formas, e hoje em dia algumas coisas até nos sistemas eletrónicos de prescrição permitem-nos saber se de facto há ou não, pelo menos o levantamento das receitas anteriores, etc. Portanto, isto é muito importante e é cada vez mais importante. E porquê? Porque este é, muito rapidamente, um estudo que nós fizemos no projeto Inspirers, em que víamos que quer os doentes, quer os médicos, de forma mediana, digamos assim, indicavam de forma muito parecida uma adesão que obviamente não existe, não há adesões de 85%, 86%, 84% em situações de asma, nomeadamente asma crónica, com medicação persistente apenas, nem sequer eram doentes dos mais graves. Portanto, isso não existe, como não existe, como eu acabei de dizer há bocadinho, na grande maioria das doenças crónicas não se atingem valores deste género na rotina clínica. Mas pior do que isso é que vocês veem aqui neste gráfico que há pontos, portanto isto é as respostas de cada doente e de cada médico para cada doente, há pontos em todo o lado. Claro que há muitas situações em que o médico acha que há uma adesão elevadíssima e o doente não acha que tem nada de adesão elevada, mas existe o contrário, existem situações em que o doente acha e, portanto, responde, eu adiro à medicação, e o médico, este não faz nada. Portanto, é total, 50% dos casos tinham discordância, estamos a falar em situações de especialistas hospitalares, de doentes conhecidos, de uma patologia única, e, portanto, é este, digamos assim, o que nós temos no dia-a-dia, isto ou pior. E, obviamente, que uma subestimação, quer por uns que por outros, da adesão à terapêutica. Claro que há muitas formas de medir a adesão que eu não vou falar, até porque todas elas têm problemas, mas essa medição é essencial e por isso mesmo nós desenvolvemos o projeto Inspirers, com a aplicação Inspirer Mundi, que no caso da asma aquilo que pretende é de forma muito simples um videozinho e processamento de imagem capaz de detectar o inalador e de registar que até aquele momento foram utilizadas X doses, e depois, claro, também uns componentes de gamificação, de peer support e de registro, que hoje não nos interessa falar, mas interessa falar que é possível fazer isto ao longo de todo o país, ou pelo menos nos cuidados primários e nos cuidados secundários, isso foi possível, embora, obviamente, que ainda falta todo o desenvolvimento, nomeadamente da avaliação, ensaio clínico da eficácia e da efetividade desta abordagem. Não vos vou falar também daquilo que é necessário fazer ao nível dos cuidados de saúde e dos sistemas de saúde para que a adesão possa ser melhorada, mas brevemente dizer-vos que é necessário que nós tenhamos a consciência da necessidade da avaliação da adesão em todas as oportunidades, que a questão das decisões terapêuticas, como já vos falei, devem ser em conjunto, baseado nos objetivos de tratamento do próprio doente. É diferente e pode ser uma forma de negociar, entre aspas, o plano terapêutico, saber se o doente tem mais problemas, ou prefere rir sem tossir, ou prefere dormir sem acordar com a tosse, são coisas diferentes, por exemplo, entre muitas outras possibilidades de exemplo. Obviamente, simplificar os planos de tratamento, quer sejam em termos do número de medicações, quer sejam na complexidade, como eu vos falava a dizer, antes de, em jejum ou em 30 minutos antes de deixar de ser em jejum. Se for antes de começar a tomar pequeno almoço, já não é mau, já é melhor do que nada. Portanto, todos estes tipos de coisas na prática clínica real devem ser pensadas, e é evidente que nós temos que ter aquelas bandeiras vermelhas, aqueles problemas maiores devem ser atentamente
vigiados as pessoas que nós sabemos que a adesão não é a melhor e devem ser adaptados aos motivos de não adesão. E há várias formas, não vou também demorar muito tempo com isso, há várias formas de classificação, as adesões, os tipos de adesão e as causas de adesão não são todas iguais e, portanto, não há nenhuma ferramenta, nem o Inspire Mundo, seguramente, capazes de resolver todos os problemas da adesão. E, portanto, para terminar, para mim é incrível, tem sido incrível, infelizmente, o BIMER e outros projetos e uma mudança de mentalidade nos últimos anos parece estar a reduzir este total desfazamento entre a importância para os resultados clínicos e a saúde da não adesão e o conhecimento e as ferramentas que temos, principalmente ferramentas, nomeadamente de medição da adesão, são completamente difíceis de incluir na rotina dos cuidados de saúde, e isso é essencial. E, obviamente, como eu disse também, adaptar aquilo que nós fazemos aos motivos de não adesão e discutir isso com o doente e ter uma atitude que seja essa tal atitude de vamos vencer este problema da não adesão e vamos estar em diálogo com o doente para, em conjunto, resolvermos a não adesão. Isto é, todas as doenças crónicas e asma não são fáceis, mas não podemos ter desculpas. Obrigado. Obrigado, João. Nós preferia termos uma discussão final, mas se alguém quiser sim fazer alguma pergunta rápida ao João, que pode avançar. João, eu vou-te perguntar, então não estou a ver ninguém. Um dos resultados que eu fiquei mais surpreendido que tu apresentaste foi aqueles da relação, da avaliação do grau de adesão, do comportamento de adesão entre doentes e os profissionais de saúde, neste caso os médicos que tratavam os doentes. Isto é um problema para mim, quer dizer, isto é, o médico, neste caso, quando está a ver doente, quer dizer, tem uma percepção completamente distinta do comportamento do doente, quer dizer, como é que isto se resolve, como é que isto... Elísio, isto estamos a falar no melhor cenário. Portanto, aqueles resultados é o melhor cenário possível, porque inclusivamente aquilo eram doentes incluídos num estudo sobre adesão à terapêutica, por médicos que estavam, que quiseram participar num estudo à adesão terapêutica. Okay? Portanto, aquilo no dia-a-dia é muito pior. É por isso que quando nós hoje em dia falamos muitas vezes dos resultados em saúde ou aquelas coisas de que no dia-a-dia os nossos gestores, que são de facto uma cambada de pessoas que não estão dentro da realidade, acho que salvei a tempo, portanto está a ser gravado, não é? Dizia eu que acham muito bem, hoje é um, amanhã é outro, o médico vai a seguir e não sei o quê, é tudo igual, o que interessa é seguir as guidelines, então, o que interessa é ter na urgência, por exemplo, que é mais comum, mas é pior até se calhar noutros sítios, o que interessa é ter lá alguém que possa fazer aquela ação terapêutica, nomeadamente a prescrição, nomeadamente o tal rocket teleguiado. Mas os resultados são os que temos. Portanto, nós andamos a desperdiçar recursos, há milhares ou milhões de consultas que não servem para nada, porque não há nenhum tipo de diálogo, não há nenhum tipo de relação terapêutica e de contrato terapêutico capaz de modificar, e portanto as pessoas dizem o que é que andam a fazer? A nossa reivindicação. Depois há aquelas situações de que os doentes entram com, e o Luís pode falar nisso melhor, que é muito no setting dele, entram com 3 medicamentos iguais e mais 4 que fazem a mesma coisa, porque de facto ninguém sabe o que é que se passa. Ninguém sabe o que é que se passa, nem os próprios doentes, porque os doentes não se lembram do que aconteceu à sua adesão, não é? Eu falho assim uma vezinha por semana, se uma pessoa fosse contabilizar, quantas teria? Portanto, isto é um problema enorme e que é o elefante na sala, Matilde, quer fazer alguma pergunta? Antes de fazer a pergunta, diga-nos quem é, só para ficarmos... Eu sou enfermeira, desculpem, eu estou com a câmara desligada porque ainda estou aqui a almoçar e estou a ouvir, mas a verdade é que eu acho que enquanto médico deve ser complicado trabalhar questões do regime terapêutico, adesão ao regime terapêutico, quando se tem consultas de tipo 10 minutos para fazer uma consulta, não é? Isto
É impossível, eu acho, não é? Vocês têm um papel ingrato e acho que deve ser complicado e felizmente acaba por ser o nosso dia-a-dia, se calhar, nos centros de saúde. Eu posso estar enganada, eu não contacto com a realidade do centro de saúde, mas efetivamente eu vejo muitas vezes os médicos já têm consultas, têm muitos doentes para ver e, portanto, como é que isto se trabalha com tempo, com calma e como é que se aborda estas questões? E nós o que vemos às vezes é os doentes vão, eu fui ao médico, ele passou-me este medicamento, mas eu nem sequer sei para que é que isto serve. Claro, Ou se calhar o médico até explicou, mas ele estava sob stress e nem sequer conseguiu ouvir nada do que o médico lhe disse, não é? E, portanto, acho que isto, sem na nossa dúvida. realidade atual, e posso estar É enganada, fazer menos consultas, não é? Porque, de eu facto, acho como eu acabei de dizer, a maior parte dessas interações não servem para nada. Não servem para nada, é um desperdício. E, portanto, o que tem que acontecer é que tem que haver tempo, e para isso, se nós reduzirmos as consultas que não servem para nada, vamos ter mais tempo e também tem que haver uma exigência, porque da parte também dos médicos, digamos, os médicos fazem consultas de 10 em 10 minutos, não é que queiram. sim, muitas vezes é forte, não é? Mas também nunca houve nenhuma greve por causa disso, não é? Sim. Além disso, em 10 minutos, esta questão, as consultas podem ser 10 minutos, mas podem ser várias. E, portanto, uma pessoa não precisa de fazer tudo na mesma consulta. Claro. E, portanto, deve saber, digamos, priorizar o que é claro que isto é muito difícil, há muitas situações que cada vez mais dos 10 minutos, 7 são para escrever coisas ou registrar coisas no computador que não servem para nada, depois ainda tem que ser o médico a marcar a consulta, tem que ser o médico a não sei o quê, e portanto tudo isso obviamente que é um problema, mas é um problema estrutural do sistema. Eu quis aplicar aqui um bocadinho a prática clínica no sentido de dentro das péssimas condições que a maioria dos médicos tem para fazer a sua atividade, tentarmos, era tal, entrar em modo de jogo, esquecer o que está lá fora, porque está lá fora, se nós nos lembrarmos que está lá fora, nem nós próprios conseguimos atuar adequadamente. E já agora, se me deixarem intervir, uma vez que a Matilde é enfermeira, eu acho que também é preciso recordar que a maior parte das pessoas trabalham em equipa, e muitas vezes falta esse trabalho de equipa entre os vários profissionais de saúde, ou seja, o médico não se pode restringir ao ato de ser uma pessoa que emite receitas, da mesma maneira que os enfermeiros também não devem fazer só os atos ditos de cuidados de penso e coisas desse género. Aquilo que devia acontecer é que as instituições de saúde deviam estar organizadas de tal forma em que os vários profissionais são de facto parte de uma equipa, que estão coordenados nos cuidados pelo doente, e certamente haverá momentos em que é o médico que tem o dever, a obrigação e a posição de fazer um conjunto de explicações e de educação para a saúde, e muitas vezes isso depois também pode e deve ser complementado pelo enfermeiro que a seguir, eu não vou dizer que tem mais tempo porque não quero fazer esse tipo de juízo de valor, mas pelo menos tem outro conjunto de tempo, não é? Tem outro tempo. E os próprios farmacêuticos, tem obviamente, e os próprios farmacêuticos têm, obviamente, um componente cada vez mais importante e muitos outros profissionais, ou seja, quando eu dou um bocadinho de plus é em sempre que possível a adesão tem que ser abordada, não só por quem fez a prescrição, mas por todos os profissionais. Obrigado, João. Já falei demais, peço desculpa. Não, falaste dessas coisas bem interessantes e bem práticas. Dava agora a palavra ao Dr. Luís Nogueira Silva, que nos vai aqui falar um bocadinho sobre como avaliar a adesão e o seu impacto nos doentes e no sistema de saúde. Já estão a ver a apresentação, não já? Sim. Ora bem, eu começo por agradecer o convite, naturalmente, ao professor Elísio Costa, é um prazer estar aqui a falar, a participar neste webinar. Eu peço desculpa também se eu estou ainda no hospital e num sítio que não é inteiramente silencioso, se ouvirem muito ruído, por favor digam-me, e eu farei o meu melhor para o evitar. Eu vou então tentar operacionalizar, porque foi essa a tarefa que me deram, como avaliar a adesão aos planos terapêuticos, o seu impacto nos doentes e nos sistemas de saúde. Eu vou tentar manter-me nos 15 minutos que me foram atribuídos. Pronto, esta é a minha agenda. Basicamente eu vou abordar estas 3 componentes do título após um conjunto de considerações iniciais, e começo por mostrar a definição da adesão da Organização Mundial de Saúde, que o professor Elísio Costa também já tinha mostrado rapidamente, e que corresponde
existe adesão na medida em que o comportamento da pessoa, seja tomar medicação ou outro comportamento qualquer, corresponde àquilo que lhe foi recomendado por um profissional de saúde e com o qual concordou, e esta é uma parte muito importante, primeiro porque é a distinção entre adesão e compliance, que em português poderíamos dizer cumprimento de um plano terapêutico, que é a visão paternalista da medicina e que encaixa em tudo aquilo que o professor João Fonseca estava a dizer até agora, ou seja, que deve haver um envolvimento do doente na tomada de decisão e da mesma maneira que depois vai ser preciso esse envolvimento na avaliação da adesão terapêutica. E se repararem, isto já é de 2003, portanto esta definição tem quase 20 anos e ainda assim parece novidade. E como verão, muitos dos estudos que eu vos vou mostrar e que são muito posteriores a isto ainda continuam presos no conceito de compliance, tal como muitas vezes a nossa cabeça também está presa neste conceito de compliance. A adesão é um bocadinho mais complexa do que aquilo que poderia parecer. De uma forma simplista, que pode corresponder à proporção de vezes que a pessoa teve um comportamento que coincide com aquilo que lhe foi recomendado. Por oposição ao conceito de persistência, que corresponde ao tempo que passa desde que começa um determinado tratamento até que o abandona por completo, mesmo que pelo meio não tenha boa adesão. Portanto, são conceitos diferentes, isto é importante para questões que eu vou mostrar mais à frente. Eu vou-me centrar na hipertensão arterial como modelo para discutir estas questões, primeiro porque é impossível falar sobre todas as questões ao mesmo tempo e porque é a doença que me é mais querida. É uma doença crónica e assintomática e depois podemos conversar acerca da importância ou da influência que o facto de ser assintomática poderá ter ou não na adesão à terapêutica e que tem como primeiro aspecto e primordial no seu tratamento um tratamento farmacológico que não tem fim à vista, portanto será ad eterno. Não preciso de explicar que é uma doença muito relevante, sendo a principal fonte de burden de doença em todo o mundo, e é uma doença muito prevalente, que afeta entre 40% e 50% das pessoas, dos adultos de todo o mundo, e em Portugal não é diferente, estes são os valores para Portugal, sendo que destes 40% de adultos com hipertensão, cerca de 40% estão controlados apenas, o que é um valor extremamente insatisfatório, isto apesar de nós termos um conjunto de medicação que é bastante eficaz, bastante bem tolerado e que não é particularmente caro, e portanto é difícil compreender porque é que existe uma proporção de doentes não controlados tão grande, e aqui é que entra claramente o problema da falta de adesão à terapêutica. Esta é uma frase paradigmática que o professor João Fonseca também já vos mostrou e que engata na questão de como é que vamos medir a adesão à terapêutica. Se nós não formos capazes de medir, nunca seremos capazes de pensar sobre a questão e, portanto, nunca vamos ser capazes de a melhorar. E, de facto, a forma de como medir a adesão à terapêutica, embora possa parecer uma questão simples, não o é de maneira nenhuma. A adesão é difícil de medir. E o facto de existirem muitos métodos de medição da avaliação da adesão à terapêutica, que vos vou falar, começa por ser um mau sinal, porque se existem muitos, em princípio é porque nenhum deles se sobrepõe e todos eles vão ter vantagens e desvantagens, que nós vou mostrar. Este esquema começa com os métodos menos precisos à esquerda e os mais precisos à direita, que são menos precisos, mas têm outras vantagens, nomeadamente pela sua simplicidade ou pelo seu baixo custo, e começa, obviamente, pela conversa que nós podemos ter com o doente, que obviamente nos vai, ou é expectável que tenha uma avaliação um pouco precisa, porque é possível que o doente não seja sincero nas suas respostas, mas isso não quer dizer que não deva ser utilizado, principalmente porque, sendo um mau método de medição da adesão à terapêutica, como viram, o professor Fonseca mostrou-vos aqueles números em que, quando somos nós a tentar medir a adesão de outra pessoa, falhamos redondamente, ainda assim será sempre esse o ponto de partida para a conversa seguinte, centrada no doente, para melhorar uma adesão que nós sabemos que nunca é perfeita. Se esta abordagem for um bocadinho mais formalizada, então estamos na presença de um questionário de adesão à terapêutica. Existem vários, são muito utilizados precisamente por serem baratos e estarem amplamente disponíveis, inclusivamente em português. O questionário mais utilizado é o questionário de Morisky, que existe traduzido e validado em português, mas não é o único. Este outro aqui de baixo, no qual nós temos alguma influência na versão portuguesa, mas que não está validado. O problema destes questionários é que, mais uma vez, são sujeitos à falta de sinceridade que os doentes podem ter na sua resposta. E, por fim, pode existir, porque não existe sempre, a possibilidade da revisão das prescrições eletrónicas.
Isto só é possível quando existe uma prescrição eletrónica e a possibilidade de haver aquilo que existe nos Estados Unidos há bastante tempo e que agora também existe em Portugal graças à PEM. Como vocês saberão, é possível ver se uma determinada receita foi ou não dispensada na farmácia. Ora, isto está longe de ser um método perfeito, primeiro porque é perfeitamente possível que a pessoa levante a medicação e depois não a tome, da mesma maneira que o facto de não a ter levantado na farmácia não quer dizer que não tenha sido capaz de obter a medicação de outra forma, e portanto existe aqui um erro que está incluído neste método e que é bastante relevante. Eu disse por fim, porque na generalidade é aqui que acabam os métodos que estão imediatamente disponíveis no nosso dia-a-dia clínico e os restantes estão utilizados praticamente apenas em ambiente de investigação. A começar pela contagem de comprimidos, isto é uma coisa que se faz de forma vulgar nos ensaios clínicos, isto porque de cada vez que o doente vem a uma visita, ele entrega um conjunto de comprimidos para ser mais simples, e na visita seguinte o doente traz-los de volta e, portanto, conseguimos ter uma noção de quantos comprimidos foram retirados durante um determinado período de tempo. Sabemos que se os comprimidos estiverem ainda dentro do blister, certamente não foram tomados. Agora, o contrário também continua a não ser verdade, ou seja, pelo facto dos comprimidos não estarem no blister não quer dizer que o doente o participante os tenha tomado. A monitorização eletrónica, a começar pelos MEMS, que são os Medication Event Monitoring Systems, que são estes que estão aqui, é um dos métodos que é mais utilizado na investigação para medir a adesão terapêutica. Isto é uma coisa simples, ou seja, é um frasco de medicação que tem uma tampa, que tem um chip que registra cada vez que o indivíduo, que o participante abre o frasco, e isso é interpretado como equivalente a uma toma. Ultimamente já foram desenvolvidos métodos não só para comprimidos, mas para outros tipos de formulações farmacológicas, sejam blisters inteligentes, sejam inaladores inteligentes, e inclusivamente já foram feitos comprimidos inteligentes em que aí sim é a única forma de saber se o comprimido foi de facto tomado pelo indivíduo. Permite uma medição objetiva, ainda que com limitações. Tem obviamente o problema do custo, que, como podem perceber, ainda é demasiado elevado para ser disponível no dia-a-dia clínico. Ora, como o professor João Fonseca vos mostrou, e se tiverem interesse, no canto inferior esquerdo tem ali o link para os nossos projetos, uma abordagem alternativa, mas que se enquadra mais ou menos neste patamar, é a utilização de outras tecnologias, nomeadamente tecnologias que existem nos nossos smartphones, com apps que sejam desenvolvidas com este intuito e que podem servir quer para medir a adesão terapêutica, quer para incentivar o seu aumento. No topo estará a observação direta da toma da medicação, como, por exemplo, pode ser obrigatória em doenças como a tuberculose, que na verdade não é uma medição da adesão terapêutica, mas pelo contrário, se nós garantirmos que aqui existe, se calhar não uma adesão, mas mais um cumprimento, porque é obrigatório, de 100%, se houver uma diferença significativa, neste caso da pressão arterial, mas qualquer outro outcome de saúde, isso significa que no passado a pessoa certamente não estaria a aderir ao tratamento e por isso é visto como o topo desta cadeia. Outros métodos, e estes sim, muito interessantes, consistem na avaliação da presença dos fármacos ou dos seus metabolitos em fluidos biológicos, nomeadamente sangue, urina ou mesmo no cabelo, que tem, ao contrário de todos os outros, este permite garantir de forma objetiva que o fármaco está em circulação no organismo da pessoa, sendo que, ainda assim, para além do custo, tem outras limitações. Se nós estamos a falar de sangue e de urina, a única coisa que nos vai garantir é que na véspera ou na antevéspera desta avaliação a pessoa tomou a medicação, portanto está sujeita à dita adesão de bata branca, não nos diz nada do tempo que passou para trás. Se for a avaliação do cabelo, aí sim é possível cortar o cabelo em segmentos e avaliá-los um a um, isso corresponderá a um período de tempo e dessa forma já poderá haver uma estimativa de se num determinado período houve adesão terapêutica. Agora, como compreendem, estamos a falar de complexidades e de custos que são bastante altos e obviamente este tipo de tecnologia não está disponível nem sequer em todos os centros de investigação, quanto mais no dia-a-dia clínico do mundo real. Ora, se a adesão ou a falta dela vai ter um impacto nos doentes, é óbvio que sim. Primeiro vou-vos mostrar que a adesão é baixa.
Isto é uma agregação de vários estudos onde foi utilizado os tais MEMS, os frascos eletrónicos, são a agregação de 21 ensaios clínicos, e aquilo que vocês podem ver facilmente é que a curva azul é a persistência e a vermelha é a adesão, o que significa que em menos de um ano, menos de 50% dos doentes ainda está a tomar o que quer que seja daquilo que lhe foi entregue, e a adesão é ainda muito mais baixa. Lembre-se que estamos em ambiente de ensaio clínico, portanto estamos a falar de pessoas que estão num ambiente altamente vigiado e em princípio com motivação para o fazer, porque senão não teriam aceito participar no ensaio clínico. E é também muito interessante este pequeno início, ou melhor, esta parte onde uma proporção que não é negligenciável de pessoas não chega sequer a iniciar a terapêutica. Ora, se é assim em ambiente de ensaio clínico, como será de esperar, na vida real é muito maior. Isto é a avaliação de prescrições eletrónicas de duas grandes companhias seguradoras nos Estados Unidos, e como veem, quando estamos a falar de novas prescrições, cerca de 30% das pessoas nem sequer chegam a levantar o medicamento pela primeira vez, e vejam que isto é verdade para os antihipertensores, como é verdade para praticamente todas as outras doenças crónicas. 30% é um número muitíssimo elevado. Esta evidência sistemática que eu vos mostro agrega estudos de prevenção de doença cardiovascular e mede a adesão como sendo o facto da pessoa ter medicação disponível para mais de 75% do tempo. E há aqui várias coisas interessantes nesta meta-análise. Em primeiro lugar, a enorme heterogeneidade, como seria de esperar, porque os settings são diferentes e as formas de medir a adesão terapêutica depois, de facto, também é muito diferente. Agora, o que é facto é que a adesão é sempre baixa, entre os 50% e os 60%, quer em prevenção primária, quer em prevenção secundária. Ora, prevenção secundária implica que a pessoa já tenha tido um evento, seria de esperar que tivesse motivação para evitar o seguinte, e a adesão terapêutica, na verdade, não é muito maior. Também é interessante que a maior parte destes estudos são em ambientes de copagamento, exceto estes dois que têm os dois asteriscos, em que existe um pagamento integral pelo Estado, portanto a pessoa não tem custo nenhum para comprar a medicação, e curiosamente são, dentro da prevenção secundária, o estudo que tem a menor e o estudo que tem a maior adesão à terapêutica, portanto não parece que este seja claramente pelo menos o único motivo para a falta de adesão à terapêutica. Outra questão muito interessante deste estudo é que eles avaliam depois por família farmacológica, e mais uma vez a falta de adesão à terapêutica afeta todas as famílias farmacológicas, o que põe em causa que seja um determinado efeito lateral que explique que a pessoa tenha má adesão à terapêutica. Obviamente não é difícil imaginar que se a adesão à terapêutica é má, o controle da doença vai ser também. Esta evidência sistemática agrega vários estudos observacionais com vários métodos de medição da não adesão, por exemplo, questionários, a avaliação de dispensa de fármacos, os MEMS ou os métodos toxicológicos, e como veem, a adesão globalmente é má, e a má adesão acarreta um pior controle da pressão arterial, e junto com ela vêm as complicações, a falta de controle, a ocorrência de doença coronária, doença cerebrovascular, mortalidade e hospitalização, como seria de esperar. Esta é uma coorte de base populacional com quase 250 mil doentes, que também mede a adesão como o levantamento de receitas, com todas as limitações que daí advêm, e toma como referência a categoria de pessoas com pior adesão, portanto com menos cobertura farmacológica para um determinado período de tempo, e veem que a melhoria que advém do aumento da adesão à terapêutica, portanto quanto maior é a adesão, maior também é a redução de risco da ocorrência de eventos coronários ou eventos cerebrovasculares, o que também seria naturalmente de esperar. No que diz respeito aos impactos no sistema de saúde, o raciocínio é: se vamos controlar melhor a doença, vamos evitar as suas complicações e com isso vamos poupar dinheiro, isto porque é entendido que tratar as complicações é mais caro do que tratar a doença em si. Todas estas avaliações têm muitas limitações porque partem de um conjunto de pressupostos, quer na avaliação do custo da doença, do seu tratamento, quer porque nunca é tido em conta o custo de uma estratégia que vá diminuir a adesão, e isso geralmente é esquecido. Vou-vos mostrar dois modelos. Este primeiro foi feito para os Estados Unidos e que tenta estimar uma passagem de uma adesão de 38%, esta estimada alguns nos anos 60, para 100%, que como já toda a gente viu é impossível, é uma utopia, mas enquanto conceito funciona,
e vejam que a estimativa era a evicção de 8 milhões de complicações e por isso poupando 72 mil milhões de dólares por ano, e eu julgo que foram estes os dados que o professor João Fonseca vos mostrou anteriormente. E este segundo modelo é mais interessante porque é feito para a Europa e já é bastante mais conservador ou bastante mais realista e tem apenas como objetivo calcular as implicações de aumentar para 80% de adesão e não para 100%, e em 70% dos doentes, portanto é bastante mais real, e vejam que ainda assim, em 10 anos, é estimada uma poupança que ronda os 100 milhões de euros, sendo que é interessante ver que existem dois países onde a poupança é menor. Na Alemanha, porque a adesão já é bastante boa e por isso a diferença de adesão, sendo relativamente pequena, vai ter um impacto menor, e em Inglaterra porque o custo de tratar as complicações é avaliado como sendo menor, que eu também não sei até que ponto é que isso é real ou não, ainda assim não há dúvida nenhuma que vai diminuir custos se conseguirmos melhorar a adesão terapêutica. E por isso concluo dizendo-vos que a adesão terapêutica é na globalidade baixa, na generalidade das doenças crónicas, e a hipertensão é só um exemplo, que é muito difícil de medir a adesão terapêutica e isso limita muito a nossa capacidade depois de desenvolver estratégias para a melhorar, e que ainda nos falta um método que seja utilizável como gold standard, que naturalmente a falta de adesão terapêutica contribui decisivamente para que a doença não esteja controlada, e daí advêm complicações que ocorrem quer ao nível do indivíduo, quer ao nível do sistema de saúde, com aumento de custos e com um impacto negativo, e por isso também é expectável que tudo aquilo que melhora a adesão terapêutica melhore os outcomes em saúde de uma forma custo-efetiva. E era isto, e estou disponível para todas as vossas... Obrigado, Luís. Muito boa apresentação, sumariaste muito bem as coisas, e perguntava se alguém quer fazer alguma questão. A Catarina, temos aqui a Catarina. Catarina, podes avançar, diz-nos só quem és. Boa tarde, eu sou recém-mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e a minha questão surge também por aquilo que já tivemos a falar há bocadinho sobre se calhar nos faltar, enquanto sistema de saúde, maior ligação entre os profissionais de saúde. Isto porquê? Porque eu, como pessoa que está a começar a sua vida profissional, acho que nas farmácias comunitárias, nós somos um país que tem uma rede de farmácias que acaba por chegar a todo lado, chega a todo o país, todas as pessoas têm próximo farmácias e, consequentemente, farmacêuticos. E a minha pergunta é, será que se houvesse um esforço nacional para implementarmos consultas de acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo, nós também não podíamos colmatar esta falha na adesão terapêutica? Se o papel do farmacêutico fosse, além de dispensar a medicação que foi prescrita, mas pudesse ter um espaço para se dedicar àquela pessoa e pudesse fazer uma consulta que, no fundo, está só a avaliar se a pessoa percebe porque é que está a tomar a medicação, se entende qual é que é a finalidade daquela medicação, se vai acompanhando ao longo do tempo, porque, no fundo, são os profissionais que vão, ao longo de todo o tratamento crónico, dispensando a medicação. Se nós também não podíamos aí melhorar a adesão terapêutica, e pronto, era essa a minha questão, não sei se partilha da mesma opinião que eu, porque talvez acho que enquanto país estamos a desperdiçar esses recursos, e com isso queria também perguntar se no projeto está alguma coisa, se há alguma parte do projeto que envolvam as farmácias, que envolvam esse acompanhamento além da prescrição, porque eu compreendo que, claro que o médico está a prescrever e tem imensos doentes que não conseguem ter o mesmo acompanhamento com consulta, com 3, 4 consultas por ano, que tem, se calhar, o profissional que todos os meses vai dispensar aquela medicação à pessoa. Também estou a responder antes do Luís, que é a questão do projeto. Em relação à questão do projeto que colocaste, Catarina, e obrigado pela tua questão, acho que é uma questão importante, uma vez que as farmácias talvez sejam o serviço, neste momento, disponível em termos de saúde, mais próximo das pessoas. E, de facto, tu referiste isso muito bem, quer dizer, em todas as pequenas aldeias nós temos uma farmácia, um farmacêutico, e eu vejo na minha aldeia que o suporte da farmácia
é um suporte importante. Em relação ao projeto WIMER, vou-te dizer que a ideia aqui no projeto WIMER é que a gente desenvolva um modelo, e neste momento, um modelo em que se pretende agrupar as pessoas e dizer, olha, este grupo de pessoas beneficiaria mais com isto, este grupo com aquilo. E a ideia é que, e estamos neste momento a discutir, onde é que o modelo pode ser implementado. E obviamente que as farmácias estão em discussão e que, quer dizer, quase certeza que vamos chegar ao fim com um modelo também para ser aplicado nas farmácias. E agora dava a palavra ao Dr. Luís para falar um bocadinho mais da parte. Eu concordo plenamente com isso. Estamos um bocadinho a entrar na apresentação seguinte, que são as estratégias de melhoria da adesão à terapêutica, mas, por exemplo, foram feitos estudos, na hipertensão foram feitos estudos no Reino Unido, precisamente porque existe um grupo muitíssimo ativo em tudo aquilo que tem a ver, por um lado, com o patient empowerment, portanto, a educação do doente para a saúde, a possibilidade do próprio doente fazer alterações na sua terapêutica, seguindo um guião pré-estabelecido, e depois encontrar soluções de proximidade que favoreçam essa decisão, isto porque se acredita que se o doente estiver mais envolvido nas decisões, primeiro vai estar mais apto de se vigiar e com isso vai ter mais motivação para cumprir, porque percebe melhor o que está a acontecer, está mais motivado para manter o tratamento, até porque depois se calhar vai ter mais percepção de ganho. Em algumas doenças essa percepção é mais fácil ou mais difícil de encontrar. Agora, este cuidado de proximidade pode ser perfeitamente feito por farmacêuticos, depende da forma como o sistema de saúde é organizado. Agora, não nos podemos esquecer é que se isso for pedido aos farmacêuticos é sempre mais uma tarefa. Falta saber se os farmacêuticos, estamos todos a pensar no mundo ideal em que o farmacêutico está disponível sem nada que fazer e quer fazer mais isso. Falta saber se assim é, se as pessoas estão motivadas e preparadas para o fazer, ou se isso acarreta mais um custo, e depois é preciso saber se entre aspas, compensa ou não compensa. Agora, que é uma estratégia a perseguir, não tenho dúvidas que é. Luís, deixa-me fazer também uma pergunta. Tu falaste sobretudo da hipertensão, e a hipertensão para mim tem uma questão que é, não dá sintomas. E era exatamente isso que eu te queria perguntar, como é que nós gerimos estas questões numa doença crónica, não é? Que, no fundo, o doente não sente. E era esta questão da sintomatologia versus a adesão, isto é, até que ponto é que as pessoas são mais aderentes quando têm maior adesão, quando têm sintomas versus quando não têm. E eu já dizer que até tenho ali um póster que vou apresentar da doença ali com o João, da rinite alérgica, neste caso do asma, da asma, e em que de facto nós conseguimos ver uma relação entre a sintomatologia e a adesão. Isto é, aumentando a sintomatologia, aumenta a adesão, diminuindo a sintomatologia, diminui a adesão. Isso entronca também naquilo que o professor João Fonseca disse há bocado, sendo que no caso de uma doença sintomática como é a asma, muitas vezes não é a não adesão por completo, mas é, por exemplo, a maior adesão a terapêuticas de alívio por oposição às terapêuticas de base, ou seja, a pessoa, como tem sintomas, procura uma solução, embora não seja uma boa solução, foi exatamente o exemplo que o professor João Fonseca deu. Na questão da hipertensão, a parte das pessoas simplesmente ignora. Não sei como é que é o resultado final, provavelmente é igualmente mau, quer nas doenças sintomáticas, quer nas doenças assintomáticas, mas é sem dúvida um problema, porque o que acontece numa doença assintomática é que muito frequentemente as pessoas simplesmente se esquecem que a têm. E esquecendo-se que a têm, lá está, é preciso encontrar estratégias de envolvimento do indivíduo na doença, na gestão da doença, na gestão do tratamento, tentando motivá-lo a aderir, o que não é de maneira nenhuma fácil. Obrigado, Luís. E agora passávamos para... Eu não sei se posso acrescentar aqui uma coisa, já sei que vou falar a seguir, mas em relação a esta questão do sintomático, do não sintomático, eu tenho trabalhado durante estes últimos anos na dor crónica e é muito interessante perceber que na dor crónica a dor sente-se, não é? E dói. E mesmo aqui nós conseguimos ver 50% de não adesão terapêutica. Obviamente aqui que a não adesão terapêutica
pode ocorrer nas diferentes fases, na iniciação, na implementação, etc. E o tomar a mais a medicação também pode ser não adesão. Mas é muito importante aqui também perceber que às vezes, mesmo com dor crónica, doentes imbuídos nas suas crenças, e não só, mas principalmente a questão das crenças, também não fazem a medicação como deve ser, e dói, e continua a doer. Portanto, era só para dar aqui esta nota. E podes começar a partilhar, tu vais falar sobre... Já agora, desculpa, Luís. Antes de, uma vez que eu há bocado defendi a abordagem multidisciplinar dos doentes envolvendo os enfermeiros, aqui a questão das crianças, a possibilidade de haver psicólogos a auxiliar-nos no nosso dia-a-dia, faria todo o sentido se tivéssemos essa possibilidade, precisamente porque muitas vezes existem crenças no que diz respeito à medicação, seja de qual de doença for, e muitas vezes não temos sequer a mínima noção de que é assim. Obrigado, Luís. Ruth, agora é a tua vez, tu vais falar sobre estratégias para a promoção da adesão. Agora sim, estás com os slides certos e podes começar. Desde já agradeço este convite, Elísio, não só de vir aqui fazer esta pequena comunicação, mas também de integrar e de estar neste projeto, este projeto do BIMAR, um projeto ambicioso e de facto há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha tese, quando eu comecei a fazer a minha tese de doutoramento na área da adesão terapêutica, acharam que se calhar não era assim uma questão muito importante e muito pertinente. E de facto, este é um mundo imenso, em que temos que estar todos envolvidos, já falamos disto aqui, já foi falado, todos sem exceção, inclusive os políticos, todo o sistema, não é? E ao mesmo tempo, sendo este um problema com uma dimensão tão grande, também é uma oportunidade para todos nós, em conjunto, conseguirmos uma melhoria dos resultados da saúde. Eu vim falar da promoção à adesão terapêutica e estratégias para melhorar a promoção da adesão terapêutica, é sempre assim um tema, é complicado, não é? E fiz assim uma pequena brincadeira, coloquei na PubMed por promoção da adesão terapêutica e encontrei cerca de mais de 17 mil artigos nesta área, sendo que em 2019, há 3 anos atrás, foram publicados mais de 1.500 estudos. E de facto, a promoção de mudanças de comportamento, principalmente em relação a hábitos de saúde, é uma área de investigação muito desafiante e há um otimismo inerente que da intervenção a um comportamento, ou seja, uma pessoa mais educada, será mais facilmente, vai mais facilmente escolher fazer uma escolha saudável. Curiosamente, esta noção até está de acordo com a visão de Sócrates, de que ninguém faz o mal a não ser por ignorância, não é? E portanto, quando pensamos em promover, em enfrentar o analfabetismo em saúde, pensamos automaticamente então na educação da população como a melhor solução e é fácil nós pensarmos que o mero ato de fornecer informações vai ser suficiente, quando nós sabemos que de facto não é suficiente para melhorar a literacia em saúde. A disponibilidade de tanta informação às vezes até pode ser um obstáculo e simplesmente facilitar o acesso a esta informação não garante então este aumento da literacia em saúde. Quando fui colocar, também numa pesquisa assim muito rápida e talvez assim não muito precisa, intervenções baseadas na evidência, adesão terapêutica, promoção da adesão, encontrei cerca de 345 resultados e há uma quantidade interessante de intervenções educacionais publicadas, mas sem quadros teóricos subjacentes nem quadros conceituais. Portanto, estes trabalhos esforçam-se por encontrar maneiras eficazes de melhorar, mas estas intervenções, apesar de serem bem-sucedidas, são
extremamente difíceis, às vezes até impossíveis de replicar, portanto, não é uma questão de colocar em causa o seu sucesso, não, mas falta este tal quadro, este subjacente, este quadro teórico subjacente. Portanto, há uma necessidade de uma maior precisão no desenvolvimento e na implementação das intervenções de mudança nos comportamentos de saúde. E quando pensamos em mudança comportamental, pensamos na utilização de técnicas psicológicas específicas que promovam a mudança de comportamento. Dispensadores de fármacos, os calendários, os lembretes, são tecnologias assistenciais que fazem uso de princípios comportamentais, mas que são bem fundamentados, mas apresentam apenas uma manipulação puramente ambiental. E não tem esta questão da interação personalizada com o doente. Portanto, no topo da pirâmide, muitas vezes aquilo que nós temos e que sabemos que é eficaz é sempre um aconselhamento individual. Mas há múltiplas estratégias de intervenção. Antes de aplicá-las, obviamente temos de avaliar as estratégias, a prontidão que aquela pessoa, que aquele grupo de pessoas tem para ter um comportamento de adesão, identificar barreiras, crenças, etc. Portanto, tudo que foi falado até agora em termos de avaliação. E algumas estratégias aqui mencionadas podem ser especificadas a um determinado problema, não é? Um tratamento específico e também a populações específicas. Educação para a saúde, treino de competências, aumentar recursos e apoio familiar social, a resolução de problemas específicos, prevenção de recaídas e a entrevista motivacional. Eu vou-vos falar da entrevista motivacional e não querendo aqui de maneira nenhuma porque a entrevista motivacional é um mundo e já foi aqui falada a questão da motivação e quando nós estamos motivados envolvemos melhor num determinado comportamento. E mostro-vos um estudo, uma revisão sistemática recente deste ano sobre ensaios clínicos randomizados para avaliar a eficácia da entrevista motivacional no apoio à adesão à medicação nos adultos com condições crónicas variadas e foram incluídos 55 estudos randomizados e é interessante que 23 nestes estudos destes estudos randomizados obtiveram resultados positivos na melhoria à adesão, na promoção à adesão à medicação. E 19, em outros 19 estudos também foram melhorados outros resultados clínicos, alguns sintomas, comportamentos de risco, etc. Portanto, no fundo tivemos 42 estudos randomizados com alguma melhoria em algum dos aspectos, utilizando então a entrevista motivacional, porque é uma das técnicas, atenção. E, portanto, como já vos disse, não é o objetivo da minha comunicação é ensinar-vos sobre o que é que isto é especificamente, mas dar-vos assim uma visão global, geral e também alguns ingredientes para se quiserem pesquisarem e de facto este é um mundo também dentro do mundo de possibilidades dentro da promoção da adesão terapêutica e por ser uma intervenção baseada no doente, com o intuito de aumentar a motivação para a mudança do comportamento ou do problema, para resoluções de ambivalências, todos nós somos ambivalentes no comportamento, a supressão de comportamentos disfuncionais e o desenvolvimento de padrões mais adaptativos. A entrevista motivacional nasceu em 1983 na área das dependências e até agora tem vindo a ser bastante estudada e vindo a ter alguns desenvolvimentos e muitos estudos também têm sido feitos para promover estudos na adesão terapêutica para perceber então que se promove ou não este comportamento.
tem um estilo comunicacional não confrontativo, de não julgamento, é colaborativo. O terapeuta é apenas um curioso ouvinte. Aqui o doente é que é o expert no sentido em que vai guiando o comportamento, a percepção do seu comportamento ao longo da avaliação e da entrevista. Aqui o profissional não vai tentar resolver os problemas, dar as soluções, mas vai encorajando a sua própria, a do doente, esperança e até um otimismo. Portanto, é um estilo de conversação colaborativo, orientador, usado para fortalecer a personalidade de uma pessoa, esta personalidade que todos nós temos uma motivação intrínseca e um compromisso para uma determinada mudança quando estamos a procurar ajuda. Após mais de 30 anos de estudos empíricos, como já vos disse, tem provado a entrevista motivacional estar na linha da frente e portanto, ela especifica alguns comportamentos fundamentados em fatores relacionais da psicoterapia e fornece então esta comunicação doente, profissional de saúde, nas suas várias configurações, comunicação essa que também já foi abordada anteriormente. E a melhor metáfora que vos posso deixar aqui sobre o que é isto da entrevista motivacional está aqui nestas duas imagens. Costuma-se falar e fala-se, quando se fala em entrevista motivacional, no espírito da entrevista motivacional, que consiste na parceria, na aceitação, compaixão e vocação. Portanto, mais do que estarmos a bater de frente com alguém quando estamos numa consulta ou numa interação para promover um comportamento, temos que dançar com a pessoa, entre aspas. Portanto, utilizando um estilo de comunicação intencional, não confrontativo, não julgamento, também já foi falado aqui há pouco pelo professor João Fonseca. O terapeuta é um aprendiz curioso, um ouvinte. Aqui a pessoa é o expert, não no sentido de se prescrever, como é óbvio, mas de falar e de abordar o seu comportamento, a sua intenção, a sua bagagem, tudo aquilo que o leva a ter uma determinada ambivalência quando está a ter que adotar um novo comportamento na sua vida. E o tal espírito da entrevista motivacional, que é o modo de estar com a pessoa. Como guiar o doente nesta mudança? Utiliza-se estes 4 processos que não têm necessariamente de ser sequenciais, podem ser sobrepostos. É a aliança, o focar, o evocar e o planear. Tudo isto utilizando algumas técnicas de comunicação para promover este tal espírito da entrevista motivacional. São elas questões abertas, também já ouvi falar em comunicações anteriores, o valorizar, a escuta, o refletir sobre aquilo que se ouviu, o resumir e informar. Tudo isto durante esta intervenção, esta entrevista. E o que é que vai indicar a mudança do discurso de um doente? Segundo alguns estudos psicolinguísticos, tudo o que o doente diz vai no sentido da mudança, chamada a change talk. E aquilo que podemos fazer é ajudar a desenvolver o doente, a verbalizar os seus pensamentos que são favoráveis à mudança, aumentando a probabilidade dessa mudança no curto espaço de tempo. As questões com objeto... Diz? Os slides não estão a avançar. Não sei se queres. Por amor de Deus. E agora? Ok, então continua. Onde é que vocês estão? Estamos no primeiro. Qual primeiro? Primeiro de tudo? Não estamos a ver, mas se diz que não estás a conseguir, avança com a apresentação. Não estamos a ver a janela certa. Estamos a ver a janela normal do PowerPoint e não a apresentação. Agora passamos a ver o slide
da entrevista motivacional, mas ainda no mesmo formato. Eu quando coloco, Mas e assim quando eu está coloco bem. assim não vêm também. Não, mas, Pronto, fica assim. Mas se for assim, já conseguimos ver os slides. Ok, peço desculpa mais seguindo uma vez. assim. Isto aqui na faculdade tivemos aqui umas alterações nos computadores e parece que de facto aqui. É por isso que eu não estou lá, tive que sair para vir fazer a apresentação. Pois eu estou a ver que vai ter que ser assim também, que chatice. Bem, peço desculpa mais uma vez. Eu estava aqui, as questões com o objetivo de... Deixem-me aumentar assim um bocadinho. O que é que leva as questões com objetivos a Change Talk, o que é que levou, e, portanto temos o desejo, as razões, as necessidades e a capacidade. Temos aqui questões que podemos colocar ao doente sobre determinado comportamento, o que é que leva a imaginar esta mudança, quais seriam as vantagens que poderia obter se as mudasse, e colocar aqui as escalas, mesmo numa questão simples, numa entrevista, até que ponto é que seria importante para si fazer esta mudança, portanto, para perceber aqui o balanceamento entre as necessidades versus concerns, preocupações, e se decidisse mudar, como o poderia fazer, portanto, a capacidade de elicitar aqui a tal capacidade doente. As pessoas mudam porque desejam mudar, porque têm boas razões para o fazer, têm confiança em si mesmas para o fazer, sentem que é o momento e a interação com o profissional de saúde, a tal comunicação tão importante que faz então com que a pessoa deseje também ela mudar. Mensagens, prescrever a mudança que é totalmente contraproducente, e nós muitas vezes vemos isso. Reconhecer, suscitar e reforçar a tal change talk é fundamental, e dançar ao invés de lutar com o doente. Tudo isto, obviamente, com muito tempo, com muita alteração de sistemas e com todos nós a trabalharmos para o mesmo. Obrigada e mais uma vez desculpem e pronto, tenho que chamar o serviço de... Obrigado, Ruth. Pronto, agora abri um bocadinho mais a discussão. Alguém tem assim alguma pergunta para a Ruth diretamente? Se não tiver, eu vou fazer uma. A Dulce também parece que quer fazer. Deixa-me começar, Dulce. Claro que sim. Ruth, tu falaste aqui na questão da educação e para mim é uma questão que educação, informação, que eu tenho algumas dúvidas. Eu costumo dar o meu exemplo, sou uma pessoa com algum conhecimento em saúde, sei os riscos, sei os benefícios, e se me perguntas assim, no teu perfil, como é que tu te classificas, aqui um self-reported em termos de adesão, eu diria que estou tendencialmente não aderente. Eu geralmente pego na medicação, que é me prescrita, chego a casa e tomo as minhas próprias decisões, que nem sempre vão de encontro àquilo que me foi prescrito. Como é que a gente pode, quer dizer, tenho educação, tenho informação e no fundo não sou aderente. Não sou uma pessoa com um comportamento de adesão. Exatamente, a informação que temos visto ao longo dos tempos é que só ter informação não nos faz adotar um determinado comportamento, não é? Todos nós sabemos que fumar faz mal e fuma-se. Todos nós sabemos que comer batatas fritas não é das melhores opções e come-se de vez em quando. Portanto, aqui nós temos que lidar com todos aqueles preditores, não é? De comportamento, neste caso, a adesão terapêutica, que são 700, ou mais de 700, e todos eles dentro e configurados em vários pontos, em vários aspectos. Portanto, muita informação, obviamente não quer dizer mudança comportamental. Para haver esta mudança comportamental, tem de haver, de facto, uma intervenção mais direta. Se quiseres, podemos fazer algumas experiências contigo na entrevista motivacional. Eu preciso constantemente treinar isso, portanto, podemos fazer, era interessante. Acho que sim. Então, pronto, vamos ter tempo para isso. Dulce. Olá, boa tarde. Eu queria só, não é tanto uma Dulce, pergunta, mas... apresenta-te com as pessoas que estão aqui.
Está bem, está bem. Portanto, o meu nome é Dulce Duó, eu sou enfermeira, eu trabalho na Associação dos Diabéticos, na APDP, faço parte da equipa do BIMER e a parte a temática da adesão ao regime terapêutico, eu, quando digo regime terapêutico, quero também envolver não só a medicação, mas também os comportamentos, que na doença crónica é extremamente importante, porque habitualmente não é só necessário que as pessoas mudem e que adiram à medicação, mas que habitualmente é necessário que façam algumas mudanças comportamentais que são extremamente difíceis habitualmente. E na diabetes, que é a minha área habitual de trabalho, nós usamos precisamente parte das técnicas que a Ruth tinha falado, numa intervenção que é a educação terapêutica, portanto, e vemos imensos resultados ao nível da mudança de comportamentos, precisamente porque a educação terapêutica tem vários aspectos da entrevista motivacional, envolve, portanto, os conceitos é precisamente envolver a pessoa na decisão terapêutica, não ser de alguma maneira exigida à pessoa a mudança, mas tentar, através das vivências, das experiências, das crenças, que a mudança seja combinada, portanto, que seja precisamente a tal dança que era falada. A nível profissional, este tipo de estratégia dá muito mais satisfação. Primeiro, porque não estamos sempre a dizer o mesmo, porque quando estamos num ato de prescrição, de mudança de comportamentos, acaba-se por ser sempre o mesmo, tem que andar meia hora, veja lá o açúcar, etc. E aqui, a partir do momento em que estamos a individualizar, todo o processo da consulta decorre de maneira diferente. Acaba por ser mais interessante para ambos. Uma das coisas que nós discutimos muito quando estamos a dar formação, por exemplo, é o tempo. Mas tal como também já foi falado há pouco, por vezes é um pouco perda de tempo quando na realidade não estamos a envolver a pessoa e a doença crónica vai avançando. Se formos envolvendo as pessoas nestes processos de decisão informada em cada momento de consulta, que poderá ser só um objetivo, poderá surtir um efeito mais positivo ao nível nestes processos de adesão. Anualmente a Diabetes Care faz a publicação das guidelines e o ano passado, este ano também fazem referência, mas o ano passado publicaram nas standards deles da Medical Care in Diabetes, resultados meta-análises de intervenções educacionais, precisamente com resultados evidentes e positivos ao nível de ganhos em saúde relacionados com estas mudanças de comportamentos e estas intervenções motivacionais para a mudança de comportamento. Portanto, era só esta partilha de vivência, que é uma área de paixão, por isso mesmo quis só partilhar um pouco. Não, Dulce, obrigada. Queres Obrigada. comentar? Sim, sim, é interessante e obviamente que estes têm sido os resultados, só que não há bela sem senão, não é? É time consuming. E é sempre este problema, não é? Consome algum tempo este tipo de... apesar de ser muito eficaz. Eu tenho aqui um comentário no chat, e aqui já não é para ninguém especial, é para todos. De alguém do Médicos do Mundo, que nos diz que, a determinada altura no comentário, que gostava de acrescentar que a linguagem que, por vezes, os profissionais de saúde utilizam não está adequada à população. Não raras vezes os utentes compreendem o que lhes é dito e a gestão da adesão ao regime terapêutico poderá ficar comprometida. Mas acrescento que a terapêutica é uma das grandes e gravíssimas problemáticas que encontramos no terreno. Os Médicos do Mundo é uma associação, tem uma associação, não sei, o IPSS, que se dedica um bocadinho aqui aos mais vulneráveis e mais protegidos. Alguém quer comentar esta questão da linguagem entre o profissional de saúde e o doente, e de que forma é que esta questão da linguagem
ou da forma como é transmitida a informação pode influenciar o processo de adesão ao regime terapêutico. Não sei se algum de vocês quer comentar isso. Se eu puder dizer mais uma coisinha e depois prometo que fico em Não, silêncio. pode falar à vontade. Existe um grupo do qual nós também fazemos parte, é um grupo nacional, mas que vem do movimento internacional de Language Matters. O que nós estamos a trabalhar precisamente é o impacto que a linguagem tem nestes processos, tanto de mudança de comportamentos como de adesão. Foi publicada há pouco tempo algumas linhas orientadoras na revista da SPD, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, e alguns dos resultados foram obtidos, para além da parte teórica, através de grupos focais com as pessoas, o que é que realmente as pessoas lhes incomoda, pessoas com diabetes, e como é que gostam de ser tratadas e como é que consideram que deverá de ser realizada e como é que os profissionais deverão de comunicar com eles. Portanto, tem precisamente a ver com esta importância da linguagem. Por um lado. Por outro lado, também, e já foi aqui falada a parte da literacia em saúde, por vezes as pessoas não despercebem, por mais que até com boa intenção estamos a tentar falar de uma forma adequada, pensamos nós, mas a linguagem, os profissionais de saúde, eu penso, é uma opinião muito pessoal, nós temos que treinar a falar simples. Nós levamos uma vida toda, enquanto profissionais, a falar de uma forma técnica e elaborada, e neste momento eu acho que temos que começar a saber falar simples, portanto a comunicação simples e clara é algo que é fundamental para nós, porque nós muito facilmente usamos algumas palavras que são mais difíceis de entender e na boa intenção, mas é um treino que eu penso que os profissionais também se calhar têm que começar a fazer, que é a linguagem simples. Obrigada. Eu tenho uma opinião que se calhar é um bocadinho polémica em relação a este assunto. Eu acho que os profissionais de saúde não precisam de aprender a falar simples. Eu acho que ao longo da nossa formação é-nos ensinado a falar difícil, mas a maior parte das pessoas não se esquece como é que se fala simples, porque nós continuamos a falar simples com os nossos amigos e com a nossa família. Eu acho que no ato da profissão muita gente fala difícil porque é uma forma das pessoas se resguardarem atrás de um discurso opaco e é mais fácil porque assim as pessoas prescrevem seja o que quer que seja que a pessoa está a dizer e não vai haver resposta por parte da pessoa que está à frente e, portanto, é mais prático. Eu acho que é ao contrário, acho que é preciso que os profissionais de saúde tenham disponibilidade para falar com as pessoas, porque se tiverem, acho que a maior parte das pessoas é capaz de adequar o discurso a quem está à sua frente. Só podemos concordar com aquilo que disseste, não é? Porque de facto é uma questão de simplicidade. Mas às vezes, eu costumo dizer muitas vezes isto, não sei se a vocês acontecem, mas a questão da linguagem às vezes para mim nem tem sequer a ver com a questão de se a pessoa está a falar mais complicado ou mais simples. A mim acontece muitas vezes, e gostava que vocês comentassem isso, é quando vou ao médico, quando está naquela fase da prescrição, eu às vezes nem percebo bem, parece que estou assim com a cabeça num sonho, e que quando chego cá fora do consultório, eu pergunto para mim, e o que é que ele me disse? Não sei se acontece isso, São João, eu acho que já falei isso contigo. Obrigado, Luís. Eu acho que este é o mais giro. Claro que só temos aqui, pelo menos a Ruth, que é psicóloga, é que deve compreender e conseguir explicar melhor essa situação. Mas eu acho esse aspecto muito importante que tu disseste agora e que também tem a ver, ou seja, a maior parte das vezes não é nada do que é desadequado, é intencional. Eu, embora possa concordar com o Luís no que ele disse às vezes, mas muitas vezes nem é uma questão intencional, e com os doentes é a mesma coisa. Na verdade, aquilo não é um ambiente mais normal para o médico, que em teoria faz aquilo muitas vezes, mas não é um ambiente claramente normal para o doente, e portanto o doente, de facto, isso vê-se noutro aspecto, para não estarmos só a falar aqui da adesão, vê-se que há doentes que e não estamos a falar de pessoas
da minha idade ou mais velhas que já se esquecem das coisas ou qualquer coisa assim do género. Não, estamos a falar de qualquer pessoa que quando chega à consulta, durante meses queria perguntar uma coisa e só se lembra quando está no elevador ou quando voltou a chegar a casa. Portanto, isto é um aspecto que nós temos que... Por isso é que as questões do modelo de consulta único, uma única interação com o sistema de saúde, é por si só... digamos assim, velha e desadequada ao tempo de hoje, que é um tempo cada vez mais desse estado de espírito que muitas vezes não baixa suficientemente, não há tempo suficiente, não há condições no sentido de que nós não estamos confortáveis o suficiente para ouvirmos aquilo que nos está a dizer. Muitas vezes a linguagem não é complicada. Agora, aquilo que nós retemos numa consulta é muito menos e acontece com muita frequência nunca me tinha dito isso e obviamente que nós até temos escrito que tínhamos dito, não é? E, portanto, isso acontece com bastante frequência e tem que ser compreendido como um aspecto natural deste tipo de interações. Portanto, há coisas que são limitações intrínsecas ao modelo de consulta e são limitações intrínsecas à situação que nós temos atualmente de baixa capacidade, se calhar se fosse no telemóvel, conseguíamos estar a passar os postos. Agora, ouvir a pessoa, isso é mais difícil, independentemente daquilo que é dito. Portanto, é um desafio muito mais complexo do que apenas ser a simplificação da linguagem. Foi por isso que eu pus a história do iceberg, mas já tenho a certeza que as pessoas, se lembrarem do iceberg, não se lembram porque é que eu falei do iceberg, com muita frequência, apesar da intenção ter sido a melhor. Mesmo quando há boa intenção e a questão da atitude, como o Luís disse, é fundamental, mesmo quando há uma tentativa de adequação e de concentrar, é por isso que um dos aspectos não é só simplificar a linguagem, é só falar aquilo que é necessário. Ou seja, e voltar a fazer como um bocadinho estávamos a falar, ok, eu desta vez, nesta consulta, vai ser isto que é importante. Na próxima é outra coisa, porque se nós tentarmos, como acontece, e eu faço isso, infelizmente, muitas vezes, por exemplo, nas primeiras consultas, quero logo que o doente saia de lá perito na doença, não sei o quê, é um erro brutal mas também é a oportunidade que eu tenho, senão só vou ver o doente daqui a muitos meses ou às vezes nunca. E portanto, estas dificuldades intrínsecas têm que ser percebidas pelo médico, têm que ser percebidas pela equipa de saúde, idealmente devem ser percebidas em que organiza o sistema de saúde, mas isso já era esperado mais. Eu estou a gostar muito, portanto, para mim já ficou a saber, a minha nova principal coisa é dizer mal, é muito importante para as pessoas que trabalham no setor da saúde, dizer mal dos gestores e dos administradores, é mesmo muito importante. Temos que perceber que há muita qualidade da parte dos profissionais de saúde, há muita má qualidade na parte dos gestores e, portanto, culpá-los acho que é aquilo que temos todos que fazer. Peço desculpa da parte política. Voltando aí atrás e conceptualizando o que é que acontece quando o doente está e depois não se lembra de metade e ficou por dizer, lembrou-se no elevador, tem a ver com o processamento da informação que quando nós estamos, principalmente quando nós estamos em consulta, a receber um diagnóstico e depois a sua prescrição, etc., nós temos dois processamentos de informação a acontecer ao mesmo tempo, um processamento cognitivo e um processamento emocional. E, portanto, estes dois processamentos de informação em paralelo, e dependendo aqui da forma como nós vamos dando respostas a algumas questões cognitivas que vamos colocando e que vamos nós próprios respondendo, de acordo com aquilo da nossa bagagem também, da nossa história, né? O que é esta doença, que perigo é que tem para mim, se me sinto mais ameaçado ou menos ameaçado com aquela possibilidade e com aquele tratamento, e ao mesmo tempo a questão emocional, o que é que isto representa para mim, a ansiedade inerente que existe sempre numa consulta e que por vezes bloqueia este tal processamento também cognitivo da informação, e é neste balancear que um doente, e quando nós também somos doentes, todos nós também somos doentes, estamos numa consulta, que também temos, de alguma forma, e às vezes perceber isto e fazer uma breve avaliação e um escrutínio disto também poderia ser interessante para depois adequar as mensagens, e aqui não é uma questão de simplificar a linguagem, é adequar as mensagens com mais ou menos emoção àquele doente. Não sei se me fiz entender. Obrigado. Matilde. Som. Tens que ativar o som.
Estava era com problema de chegar ali ao micro. Só ok. título particular, eu tenho um hipotiroidismo, não é? E há pouco estávamos a falar da medicação crónica e de nós sermos profissionais de saúde e compreendermos a importância da medicação, não é? Mas há uma coisa que às vezes, lá está, é aquela questão, vamos deixar o comprimidinho na mesinha de cabeceira, é muito bonito, e quando fazemos noites? Eu, por exemplo, passo a vida a comer durante a noite, vocês conseguem imaginar, não é? Temos aquela questão do jejum para tomar a medicação, isto para mim é completamente impossível, e se calhar às vezes nós esquecemos destes pequenos pormenores, não é? Como é que nós conseguimos ajudar alguém? Passo noite, esqueci-me, o medicamento está lá na mesinha de cabeceira, mas se calhar eu não vou tomar, ou vou tomar depois de dormir, porque aí sim estou em jejum, porque eu como às 4 da manhã, se for preciso às 7 estou a comer e às 9 estou a comer, não é? Conseguem imaginar? Eu estou só a dar um exemplo a título particular, não é? Porque isto, as questões da adesão, às vezes não é porque a pessoa não compreende a importância, é porque depois há estas limitações todas, não é? E eu tomo um comprimido, eu não consigo imaginar aquelas pessoas que são efetivamente polimedicadas, não é? Pronto. É só uma partilha. Obrigado, Matheus. Aqui o João Cardoso fala-nos aqui no chat, não sei se o João quer falar alguma coisa, mas aqui na integração dos cuidados. João. Na integração, o João fala-nos aqui que a integração de cuidados é muito necessária, bem como a integração da informação e dados entre os diferentes níveis de cuidados. Que para mim, obviamente, é importantíssima, porque, de facto, esta questão da adesão, e na teoria perguntava isso, quer dizer, onde é que devemos atuar? Isto é, porque nós temos médico de família, será ele o mais importante neste processo? Será o especialista do hospital? Será a enfermeira? Será o farmacêutico? Possivelmente somos todos. Não sei se alguém quer comentar, quem está aqui. Não. O que eu diria é que todos os elementos, já falamos várias vezes, atualmente não há dúvida que a multidisciplinaridade é o mais importante e que a equipa de saúde tem que funcionar como equipa e, portanto, qualquer elemento da equipa da saúde tem que ter o seu papel, não é? Tem que ter o seu papel. É claro que as questões da proximidade e da continuidade de cuidados são questões particularmente importantes no que se refere à adesão terapêutica, principalmente na doença crónica, e, portanto, isso digamos, há profissões ou situações profissionais, como a questão do médico de família, ou idealmente, no mundo ideal, do farmacêutico de comunidade, que realmente tem uma proximidade maior e uma regularidade de acompanhamento maior, e também até deveriam ter possibilidades de interações diferentes, que não só, volto a dizer, o tal modelo fechado de consulta. Agora, eu acho que, volto a dizer, o mais importante é que o importante seria que todos tivéssemos a noção de que daquilo que é valorizado, nomeadamente no médico. O médico é formado para ser muito bom nas técnicas, nomeadamente se for cirurgião ou se for fizer técnicas diagnósticas e terapêuticas, muito bom, obviamente, também da parte teórica, muito bom da parte da capacidade de diagnóstico, nomeadamente de diagnósticos mais complicados. Tudo aquilo que é simples e de rotina é desvalorizado de forma mais ou menos inconsciente. E é desvalorizado do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de prestígio dentro da profissão. Exceto, de facto, quando disso depende da continuidade de continuar a receber dinheiro, isto é, daqueles que recebem a peça. Esses sim, se não tiverem esta capacidade de conseguir resolver o problema ao doente, não vão continuar a ter o seu rendimento garantido. E, portanto, isso, obviamente, que eu não defendo que deva ser isso assim, porque de facto não é o adequado quase nunca, mas temos de ter a noção de que há também para o próprio clínico e para os próprios elementos da equipa de saúde necessidade de ter motivações, portanto, motivações externas capazes de fazerem este benefício. Enquanto isso não acontecer, vamos sempre preocupar-nos muito mais em sermos os primeiros a conseguir fazer a técnica de não sei do quê, do que propriamente de conseguir vencer o tal. Por isso a motivação tem que ser própria, vencer o jogo com o doente e conseguir que o doente saia de lá
pelo menos com mais vontade do que quando entrou, de fazer aquilo que vai melhorar os resultados de saúde. Obrigado, João. Obrigado, Ruth. Obrigado, Luís. Obrigado a todos por estarem presentes neste webinar. Já estamos com quase 20 minutos de atraso. O webinar foi muito interessante. Obrigado a todos pela partilha e espero ver-vos num próximo webinar do